que está o seu check-up médico, físico? Sua ida ao nutricionista? Essa semana eu fui ao nutricionista ver meus indicadores, ele pediu um monte de exames, me corrigiu em vários aspectos, beber mais água, ingerir líquido, estou com retenção, e viu meu índice de massa magra, índice de gordura. E como que está o seus aspectos de dieta, o que você tem comido? A nossa dieta, muitos dizem que determina, ela mostra o que sentimos. A gente come o que sente, né? Comemos nossos sentimentos. Isso é realidade para muitos brasileiros, inclusive. E nesse calor, a gente tem comido mais comidas geladas, menos pesadas, tomando sorvete, bebendo água. Muitas vezes ingerimos comidas que não podemos. Fazemos isso para ter a sensação do gosto. Outras vezes precisamos nos alimentar, sentimos vontade de comer algo e quando percebemos, puxa, era a vitamina que eu precisava. Então parece que o corpo tem um instinto de nos dar vontade de comer algo por conta daquela necessidade. Para sabermos se estamos comendo bem ou não, porque a comida pode nos fazer mal. A gente tem um check-up físico, check-up com nutricionista, nutrólogos, acompanhamento médico. No mundo espiritual também vemos isso. Jesus coloca que é o pão da vida. Alguém fazendo low carb pode dizer, mas eu não posso comer carboidrato. E ali pode até ser uma brincadeira, mas os discípulos, os seguidores de Jesus, né, eles fizeram uma pergunta, uma crítica como essa: como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? E a gente sabe que não, que Jesus estava dizendo sobre o espiritual. E hoje nós vamos ver como que está isso, um check-up espiritual. Eu te convido a fazer um check-up espiritual da sua vida espiritual. O que você está comendo e como se alimentar. Vamos ver as diferenças e semelhanças com a nossa comida física, que Jesus diz que ela estraga, mas o espiritual não, ele permanece. Para isso, nós vamos dividir o capítulo 6, do verso 41 a 71, em duas partes. 41 a 59, comprometimento com Cristo, a verdade. 60 a 71, comprometimento com Cristo, o caminho. E começaram a criticar Jesus, os judeus, quando Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eles disseram: mas a gente conhece Jesus, conhece seu pai, conhece a sua mãe, como pode dizer descer do céu? E Jesus mandou eles pararem de criticá-lo e disse que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Semana passada a gente teve uma boa parte falando sobre a eleição de Deus, sobre que Jesus disse que não vai perder nenhum que Deus der, e a segurança da ressurreição no último dia. Isso é uma promessa que estaremos com Cristo ressuscitados no último dia. Segurança para essa vida e para a vida eterna, a vida que virá. E aqui fica claríssimo que Jesus veio de Deus. Nesses versos 41 a 44, Deus mandou Jesus para uma obra, para fazer algo. E Jesus, nos versos 45 e 46, nos mostra claramente que ele ensina o que é da parte de Deus. Ele é Deus. Todos ouvem o Pai e dele aprendem. Vem a mim. Jesus, ele é a declaração de Deus na terra. Se alguém tinha alguma dificuldade de saber quem é Deus, conhece através de Jesus. Nós gentios antes éramos ateus porque não críamos até Jesus quem era Deus. Muitos dizem: mas eu creio em Deus, eu creio em Deus. Se você não ver Deus através de Jesus, você não crê no verdadeiro Deus. Porque tudo aquilo que vem de Deus, vem através de Jesus. Então antes só o povo de Israel tinha Deus.
conheciam o verdadeiro Deus. E os restantes não. Mas através de Jesus e do que ele veio na terra mostrar ao mundo, ele mostrou Deus, quem é Deus. E só através de Jesus a gente pode ter a perfeita compreensão de quem é Deus, porque Jesus é Deus. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Então tudo que a gente conhece do Pai, toda a característica, tudo que o Pai pensa, a gente vê de quem viu o Pai. Porque ele vem do Pai. E ele é Deus. Somente ele viu o Pai. Nós vemos agora que Jesus dá essa vida eterna para quem acredita. E aqui já começa um pouco da nossa discussão do check-up espiritual. Jesus assegura que aquele que crê tem a vida eterna. Então o passo de crer em Jesus, o pão da vida, tem uma recompensa que é a vida eterna. Quando Jesus compara ele com o maná, ele está dizendo que aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Então, essa comida espiritual, Jesus, o pão que vem do céu, nos dá uma garantia que não morreremos. Porque comemos, experimentamos e comemos desse pão. Jesus continua: pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Jesus se entregou na cruz. Ele sacrificou a carne dele para dar-nos vida. Isso é muito importante. Como pode este homem nos oferecer o pão? Eles estão dizendo, porque eles estão com os aspectos, ou nos oferecer a sua carne para comermos. Eles estão ainda pensando nos aspectos físicos dessa discussão com Cristo. Pensando ali numa low carb, como eu vou comer essa carne, se ele é pão. Eles estão confundidos sobre o físico e espiritual, porque não tinha visão espiritual. E Jesus disse no verso 53, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui nós temos uma comparação com o sacrifício feito em Êxodo, quando eles tiveram que matar aqueles animais, passar o sangue nas portas, nos umbrais das portas, e comerem a carne. O sangue de Jesus na cruz, quando Jesus disse beber do meu sangue, significa que você se apropria do sangue de Cristo para perdão dos seus pecados. Justificação. Alguém justo pagando pelo injusto. Isso é a fé, a justificação pela fé, que veremos daqui a pouco. A carne de Cristo, e como um alimento que nos vai dar força para caminharmos nessa vida, forças espirituais, para seguirmos nessa vida com os olhares fixos em Deus e em Cristo, tendo alimento espiritual no dia a dia. Como a carne alimentou o povo para sair do Egito, a carne de Cristo nos alimenta a vivermos uma vida espiritual em Cristo. E o seu sangue nos dá perdão da dívida, porque ele pagou o preço. Verso 55 ele continua, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E não deixa de ser a verdadeira comida que precisamos para sermos salvos e para termos vida espiritual. Se nós estamos com a nossa vida espiritual em baixa, é porque nós precisamos comer mais de Jesus, comer mais da carne dele, nos alimentarmos dos seus ensinamentos. Se nós temos dúvida de que o sangue de Jesus perdoou os nossos pecados e nos colocou numa posição santa, precisamos revisitar a nossa crença em Jesus.
Cremos mesmo que Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio morrer ao meu lugar? Se você crê, sua discussão aqui está na comida, na carne. Verso 56. Todo que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, se você foi justificado pela fé, se você bebeu do sangue de Cristo, crendo nele, e recebeu a sua vida santa, você permanece nele. E Jesus em você. É uma segurança dada a nós. E Jesus foi bem claro com o povo que estava ali, com essa multidão, da necessidade de crer em Jesus e comer dele, dos ensinamentos e do que ele veio ensinar ao mundo. 57. Da mesma forma como o Pai me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aqueles que se alimentam de mim viverá por minha causa. Aqui está um objetivo de vida, um check-up espiritual. Se nós temos nos alimentado de Cristo, nós estamos vivendo por causa de Cristo. E isso é o primeiro diagnóstico que vem a nós. Como que está a nossa vida? Como que está a nossa causa? A nossa causa está em Cristo? Está pelo que Cristo fez e pelo que Cristo é e pelo que nós estamos comendo dele? Ele é o pão que desceu dos céus. Quem comeu o maná morreu. E quem se alimenta de Jesus viverá para sempre. Uma promessa. Uma promessa que nós viveremos para sempre. Quando partimos desse mundo, fechamos os olhos aqui, abriremos os olhos para estar com Cristo, vivendo para sempre. E com isso, a gente vai chegar agora numa parte muito importante da lição, como eu tinha dito, que é a justiça, a justificação pela fé. Note aí na sua tela que tem uma linha reta, e vamos chamá-la de vida reta de Jesus. A vida de Jesus, perfeita, perfeita justiça. Justiça é a categoria moral, que significa exatamente o que é conduta moral correta. Retidão. Mas a dificuldade não está só na definição. A dificuldade está porque não existe nenhum homem com uma conduta moral perfeita. Não existe ninguém. Isso a gente olha em ninguém possui uma conduta moral perfeita em Romanos 3, 9 e 18. E se nós compararmos, se a gente avaliar a nossa retidão com outra pessoa, e algumas pessoas podem ser até pior do que a nossa conduta, a gente pode começar a falar, puxa, mas eu sou justo. Não é, isso é mentira. Porque ninguém é perfeito. Romanos 3:10, não há um justo, nenhum sequer. O padrão de nosso é um padrão imperfeito. Então essa comparação, ela não pode ser feita. Mas Deus providenciou a verdadeira justiça, a justiça perfeita. No lugar da justiça que faltava, da nossa parte, da nossa imperfeição, e trouxe a justiça perfeita, gratuitamente, sem qualquer contribuição da nossa parte, somente pela fé em Jesus. E aí, quando a gente tem fé em Jesus, note que transferimos a nossa imperfeição, a nossa vida imperfeita, para a vida perfeita de Jesus. Isso pela fé. Romanos 1:17, 3, 21 a 25. Então antes nós, na vida do ser humano aqui embaixo, andávamos conforme a nossa justiça. Alguns mais justos, mas não perfeito, outros injustos e andando aqui. E aqui nesse sinal de cruz, a partir do momento que a pessoa crê em Jesus, crê que Ele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou, a partir desse momento que confessou e creu em Jesus, ela recebe uma nova vida. E essa vida agora, ela tem uma posição. Ela tem uma posição
que Deus só olha ela através do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele cobre toda a imperfeição que essa pessoa, só basta ela confessar. Quando ela confessa, o sangue de Jesus, ele faz com que Deus nos vê tanto do passado, desde quando nascemos e pecamos, até agora, através do sangue de Jesus. E isso aqui faz o quê? Faz com que a gente esteja numa posição santa, uma posição sem pecado, que a nossa vida e os nossos pecados, eles passaram a ser perdoados. Por quê? Porque o sangue de Jesus na cruz nos deu essa condição. Nos deu a condição de transferirmos para Jesus a condenação que existia em nós e recebemos a sua justiça. Aqui, depois da nossa conversão, entra um aspecto da santificação. E esse aspecto da santificação é que o ser humano, o crente, ele tenta, através da sua luta, do amadurecimento do seu caráter, a pecar menos. Note que ele pode pecar e deve pecar menos. Mas ainda assim ele continua precisando do sangue de Jesus e o tem quando confessa. Até quando ele partir e sair desse corpo físico. E sair dessa luta contra o pecado. Então isso aqui é a justificação pela fé. Alguém transferindo a sua justiça a Cristo, transferindo a sua vida reta para nós. E nós estamos sentados numa posição santa, numa posição que Deus nos vê nas regiões celestiais, como diz Efésios 1. Com isso, a gente chega ao nosso primeiro princípio. Jesus assegura a vida eterna para aqueles que se alimentam dele. Jesus assegura a vida eterna para aqueles que se alimentam dele. Temos duas vidas: vida espiritual, vida física. O sangue de Jesus nos dá salvação e justificação, como acabamos de ver. Você é justo pela fé em Cristo. Deus não te vê pela sua vida de pecado, Ele vê você através do sangue de Jesus, através da tua posição santa, dada por Cristo. A carne de Jesus nos sustenta, nos dá um alimento espiritual nessa vida física, para chegarmos à vida eterna. Andamos nesse mundo com os olhos espirituais. E a pergunta que vem é: em que horário você tem se alimentado de Jesus? Como você tem feito esse check-up espiritual do alimento que você precisa? O que você tem comido? A comida de Jesus, ela não te faz mal. Diferente da comida física, que ela pode aumentar seus níveis de colesterol, que ela pode trazer mal, que ela pode aumentar o nível de gordura e isso ser um veneno para você, a comida de Jesus, ela nunca vai te fazer mal. Ela vai trazer só o bem para o teu espírito. E você pode se alimentar. Qual vitamina, qual necessidade espiritual, vitamina espiritual você está precisando nesse momento? Que no teu coração, no teu espírito e nessa sua nova identidade, você tem sentido falta de qual alimento? Note, quando a gente crê em Jesus, a gente é justificado pela fé, a gente passa a ter uma nova identidade, a gente passa a ter vida espiritual, a gente passa a ter vida eterna, um novo coração, um novo espírito, uma nova identidade. E essa nova identidade, esse novo coração, necessita ser suprido com um alimento espiritual, que é a carne de Cristo. A vida eterna, ela muda como a gente vê esse mundo. E Jesus assegura que nos sustentará até chegarmos lá, até chegarmos com Ele.
Ele é o nosso sustento. Segunda parte, Jesus fala isso, e ao ouvirem isso, os discípulos, muitos que seguiam Jesus, disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo disso, sabendo que os discípulos estavam dizendo, Jesus pergunta para eles: isso os escandaliza? Isso aqui é um bom ponto, porque se a mensagem da cruz escandaliza alguém, é porque essa pessoa ainda não está convencida dessa mensagem. E Jesus coloca aqui bem claro: isso os escandaliza? Imagina quando vocês virem o Filho do Homem subir onde ele estava antes. Aqui Jesus está já dizendo da sua ascensão, que Jesus ascendeu aos céus, e muitos viram. Acho que muitos que estavam aqui nessa multidão poderiam ter visto Cristo ascendendo aos céus e percebendo o que estava acontecendo ali. E se isso escandaliza, se essa mensagem escandaliza, é porque a pessoa não creu que Jesus veio do céu e que Jesus é Deus. Tem uma dificuldade de salvação. E aí Jesus, no verso 63, diz: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então, não é pela carne, não é por vontade humana, não é por decisão humana, é por decisão do Espírito. A pessoa é dada a Cristo por Deus, e o Espírito dá vida. E o Espírito dando vida, ela crê. E não é pela carne. A carne não produz nada que se aproveite para o espiritual. A nossa carne, ela não nos dá nosso intelecto, por nossa força de vontade, os nossos desejos humanos, eles não vão levar-nos para o espiritual. O que vai nos levar para o espiritual é a vida espiritual. O que Jesus está dizendo é que a carne não produz o que se aproveite para o espírito. E aí Jesus diz: há alguns de vocês que não creem. E ele sabia que não iam crer, que estava ali desde o princípio que não creriam. Ele conhecia, Jesus conhecia as pessoas, e conhecia também aquele que iria trair. E ele reafirma novamente que ninguém pode vir a ele sem ter sido dado pelo Pai, por Deus. Então todos que vão a Cristo são dados por Deus. É uma segurança que nós temos. Nós temos aqui uma segurança que, se você crê em Deus, você é dado. Se você crê em Jesus, você foi dado por Deus para Jesus. E o Espírito te dá vida. E muitos deixaram de seguir Jesus. Muitos querem só as consequências de servir a Jesus, os milagres de servir a Jesus, e não a mensagem da cruz. Como Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura para o mundo. E é difícil, duras palavras. Como alguém consegue ouvi-la? Alguém que consegue ouvir as palavras e crer, recebeu vida. Recebeu vida dada por Cristo. E aí nós temos Jesus virando para os seus discípulos, para os 12, e disse: vocês também querem ir? E Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E essa confissão que Pedro faz, confissão de salvação, ela é extremamente necessária para sair de um perfil não crente para um perfil crente. Ela é extremamente necessária para a justificação que vemos anteriormente.
A partir do momento que a pessoa crê e sabe que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, ela recebe essa vida eterna. Ela é salva, ela é justificada. Jesus diz, não fui eu que escolhi os 12? E aí ele relata ali da questão de um que irá traí-lo, que é Judas. Com isso a gente vai chegar no nosso último princípio, que é Deus deu os crentes para Jesus e recebemos vida pelo Espírito Santo. Deus deu os crentes para Jesus e recebemos vida pelo Espírito Santo. Nós cremos e sabemos que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, aquele que veio ser o Cordeiro para pagar o preço em nosso lugar, pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele nos deu vida. Quando cremos em Jesus, temos certeza que isso veio de Deus. E Ele operou um milagre em nós, para acreditarmos nessas palavras duras, que é a salvação. Para acreditarmos no que Jesus fez na sua obra. Algo diferente, que nem todo mundo tem, que nem todo mundo acredita. Somente aqueles que creem, têm essa nova identidade, têm essa nova vida, essa nova meta de vida, planos espirituais e orientações. Nós temos a comida que é Cristo e os seus ensinamentos. Você passa agora a lutar contra o pecado, algo que era difícil antes, algo que talvez você nem notava que tinha que lutar. Talvez você tinha o importante é não ser pego, por conta de uma moral, um padrão de moral, que hoje em dia, cada dia mais está degradando esse padrão de moral. Mas você falava, não preciso tanto ter um padrão de moral, o importante não é ser pego. Mas hoje você passa a lutar contra o pecado porque você sabe que é necessário agradar a Deus. É necessário ser igual a Cristo. Porque seus olhos foram abertos, você recebeu vida. Você recebeu esperança que depois da morte você estará com Cristo. Você passa a ter um alimento que não perece. Não precisa pôr na geladeira, não azeda, não precisa se preocupar. Mas você está lá, está disponível. Este alimento são os ensinamentos de Jesus. E você pode se banquetear com ele quando você precisar. Quando você precisar da vitamina correta espiritual, Jesus estará lá com o alimento necessário. E é só você buscar do nutricionista Espírito Santo o que você está precisando. Nessa sua caminhada, note que o Espírito Santo, além de te dar vida, ele está com você para te orientar a se alimentar de Cristo diariamente, para você receber o que você necessita, a tua necessidade espiritual. No seu exame de sangue espiritual, o que o doutor Espírito Santo está falando que você está precisando? Está dizendo que você está precisando. No seu exame de sangue espiritual, o que o doutor Espírito Santo está te dizendo do que você está precisando? Note, o alimento de Jesus nunca te fará mal. Diferente da comida da terra. É um alimento que não perece e que vai te sustentar. Tenha uma ótima semana. Até semana que vem.